irmãos que abram as suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 21. E eu vou ler a partir do verso número 15. Pela manhã nós vamos estudar um pouco a respeito dos princípios para a criação de filhos. Amanhã pela manhã eu também volto a esse tema da criação de filhos. Deuteronômio 21, do verso 15 ao verso 21. Diz assim o texto: Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho quanto mais e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá os ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: Este nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Vamos orar. Amado Deus, Pai Santo, tua palavra ferida será explicada, mas sabemos que não temos condições de apreendê-la sozinhos. Precisamos do teu Espírito que nos ilumina, que aplica em nós a tua palavra e que nos santifica por meio dela. E é nesta convicção que nos achegamos a ti, rogando que mais uma vez o Senhor venha tratar conosco nessa manhã, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a simples leitura desse texto, sobretudo aqui os versículos 18 a 21, por si só já produz muito espanto. Eu fui pregar uma vez na conferência da igreja de Roraima, e o tema da conferência era pais como espelho para os filhos, alguma coisa assim. E a abertura foi esse texto. Eu falei até para o reverendo Alfredo, falei assim: eu não sei se vai ter alguém aqui amanhã, ou se vai ter alguém aqui depois da leitura do texto. Porque, principalmente quando nós olhamos com os nossos olhos aqui do século XXI, para tudo aquilo que está sendo dito aqui, isso causa estranheza. Algumas leis do Antigo Testamento, elas de fato causam esse tipo de espanto. E isso acontece muitas vezes porque nós não entendemos o quão santo é Deus, o quão grave é o pecado e o quão intransigente é o Senhor em relação ao pecado. Quando nós usamos essa palavra intransigente, geralmente nós usamos num sentido pejorativo. Eu me lembro de um pastor já idoso que foi pregar na nossa igreja e que usou exatamente essa expressão no título do sermão: a intransigência de Deus. E de fato, Deus é intransigente no que diz respeito ao pecado, não poderia ser de outra forma. Deus é santo. E como eu disse, diante da leitura, pode ser que alguém já esteja aí confabulando e pensando: o que vai ser nessa manhã? Um filho rebelde, quanto mais apedrejado. O que nós vamos fazer com esses meninos daqui a pouco? Para começar dos meus. Felipe, o que nós vamos fazer? A verdade é que nós vivemos em uma sociedade que super protege os filhos. A nossa geração é essa. Os filhos, eles são como quase bibelôs, intocáveis. Eles não podem sofrer. Eu falava isso dia desses lá na igreja, que na minha infância eu gostava de ver álbum de retrato.
E algumas fotos me chamavam muita atenção. Tinha uma especial, um álbum lá da minha mãe, com aquelas fotos preto e branco antigas, e tinha uma casa, aqui na frente tinha um caixão, acho que era uma criança, pelo tamanho do caixão, e um monte de gente posando na foto. Criança, adulto, e eu ficava olhando para aquele negócio, e hoje nós não levamos as nossas crianças nos velórios. Eu me lembro que a primeira vez que eu levei Fernanda no velório, ela tinha 5 anos, 6 anos, sei lá, por aí. E alguém perguntou, mas pastor, o senhor vai levar para ver? Foi uma irmã muito querida lá da igreja, que era professora dela da escola dominical. Vai levar a Fernanda para ver? Eu falei, porque ela precisa entender como é a vida. E que isso faz parte da vida, as despedidas. Morre alguém e você fala para a criança, viajou. Mas que viagem longa, né? Não chega nunca. E isso talvez produza um outro sentimento no coração da criança. Meu pai viajou e não voltou mais. Ele me ama. Então, para proteger a criança, você inventou a mentira, e a mentira, como todo pecado, ela vai ter consequências terríveis. Mas essa é a nossa vontade de proteger. Nós não queremos que nada de ruim aconteça com os nossos filhos. Então, crianças crescem sem nunca serem contrariadas, e os frutos nós estamos colhendo. Eu li uma reportagem semana retrasada da geração, nem sei que letra que é mais a geração. É tanta letra, né? Z, Y, Z, sei lá. Mas falando que essa geração, ela vai escolher emprego, ou para entrevista de emprego, e leva os pais, vão vestidos com uma roupa que não tem cabimento para uma entrevista de emprego e pedem salários irreais para a ocupação que eles têm. Não conseguem encarar as pessoas nos olhos. Isso tudo é fruto daquilo que está sendo dito. No meu primeiro ano de pastorado, eu pastorei uma cidade universitária, tinha muito jovem na igreja, então, que era da universidade, e muitos deles estudantes de psicologia. E vez por outra nós entrávamos em alguns embates sobre essa questão. Um desses jovens, hoje já um presbítero, eu acho, e se tornou um psicólogo bastante recomendado em muitos livros, ele lança um livro por ano. Ele tem um projeto, acho que de lançar 30 livros em 30 anos. E eu fui assistir uma live dele na pandemia. E ele falava a respeito da criação de filhos e dizia que os filhos dessa geração são diferentes. Porque nas gerações passadas, a criança precisava levar uma surra depois que ela fazia alguma coisa errada. A geração seguinte começou a aprender olhando. Então o irmão olhava, o outro fazia uma besteira, o pai corrigindo, e ele já aprendia dizendo, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou ser corrigido também. Essa geração nova, você não precisa nem disso. Eles escutam e entendem. Então, se você disciplina os seus filhos fisicamente, você está fazendo eles regredirem pelo menos 2 gerações. E quando eu vi isso, eu pensei em 2 coisas. Primeiro, ele não lê a Bíblia. Segundo, os meus filhos deram defeito dessa geração. Pronto. Mas ele é pai. Mas eu fiquei espantado com as afirmações. Eu falei, que negócio é esse? Essa minha geração veio com defeito, de fato. Mas tudo isso são as vozes desse tempo, impondo a maneira como nós devemos educar os nossos filhos. E nós que conhecemos a palavra de Deus deveríamos ser referência para as demais pessoas, também no que diz respeito à criação de filhos. A realidade é que a igreja tem sido inundada com esses conceitos. Algo que tem me preocupado bastante, eu tenho falado algumas vezes na igreja, são membros da igreja que têm sido pastoreados por influencers. E não só crentes, influencers não crentes. Então eles querem saber alguma coisa, eles vão no Instagram para saber o que aquele fulano fala a respeito disso, sem considerar a cosmovisão, sem considerar se essas pessoas estão falando ou não de acordo com princípios da palavra de Deus, absorvem,
deu certo. Esses dias alguém compartilhou lá na igreja uma questão sobre birra, e aí eu vi uma irmã da igreja repostando. Como é alguém que eu tenho muita proximidade, eu já falei assim, só faltou Bíblia, né? Aí ela falou assim, pastor, eu estou aprendendo ainda a questão da criação de filhos. Eles têm uma filha novinha, e eu falei assim, mas o que ele fala sobre a prevenção da birra é bom. Eu falei, não é. Porque ela falou assim, faltou a disciplina, né? Eu falei, não faltou só a disciplina. Faltou também ela pensar nas disposições, porque uma das questões para evitar a birra seria você negociar com o seu filho quando você vai tirar alguma coisa dele, você dá uma outra em troca, para que ele não se sinta desamparado e sozinho. Eu falei, Deus não faz assim com a gente, não. Ele fala, não é não. Ele não fala, olha, não faça isso e eu vou te compensar com isso. E as nossas crianças parece que não estão aprendendo que na vida existem frustrações, limites. E de novo, estamos colhendo o fruto disso tudo. Eu escrevi uma vez no blog um texto a respeito da Super Nani. A Super Nani esteve lá em Vitória. A Super Nani é batista, não sei quantos sabem. E ela esteve em Vitória e deu uma entrevista para uma revista evangélica. E eu li a entrevista, e em um dos pontos da entrevista ela dizia que ela não sabe de onde tiraram essa ideia de disciplina física. E aí meu texto foi Super Nani, uma evangélica que não conhece a Bíblia. Uma evangélica que não conhece a Bíblia. Até hoje, de vez em quando, eu tenho um recado mal criado por conta desse texto. Mas alguém que pretensamente cristão, que é chamado nas nossas igrejas para dar palestra, e que fala que não sabe de onde se tirou essa ideia. Oi? Sim, a mesma coisa, certo? Então veja, eu quero olhar para esse texto e extrair dele princípios para a criação de filhos. Mas antes, eu quero lembrar o que eu disse ontem a respeito da divisão que nós fazemos da lei civil, moral e cerimonial, certo? A lei moral, nós sabemos, está resumida nos 10 mandamentos. Jesus vai resumir um pouco mais os 10 mandamentos do Novo, quando ele fala de amar a Deus e amar o próximo. As duas tábuas da lei estão ali, então, resumidas. A lei cerimonial, eu disse ontem, é a lei que prescrevia o culto e os sacrifícios, e como Cristo cumpriu toda essa lei na cruz, você não precisa mais trazer um cordeiro no dia do Senhor para imolá-lo aqui. Nós cremos que o cordeiro está aqui. Cristo Jesus torna o nosso culto agradável a Deus e aceitável a Deus, porque Ele não está distante, Ele está entre nós. Ele canta conosco, Ele ora conosco, Ele fala na pregação. Cristo está conosco, Cristo está com a igreja. Nós não precisamos mais das cerimônias. A lei civil era a lei que regulava a sociedade de Israel. Então era uma lei numa nação teocrática. Não perca isso de vista. Quando você tem o Novo Testamento, por exemplo, os fariseus tentando Jesus, trazendo uma mulher pega em adultério, lembra disso? Mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. E o que o Senhor fala? Eles estão querendo pegar Jesus em algumas questões ali. Primeiro, eles não trouxeram o marido, o homem, certo? O homem não foi. Se foi em flagrante, cadê o homem? Então já estava torcido o direito. Mas havia outra questão. Israel estava debaixo do jugo romano. Não era permitido aos judeus matar ninguém. E você sabe disso porque quando eles entregam Jesus para Pilatos, Pilatos vai arguir a Jesus e vai devolver e vai dizer: julgue de acordo com a lei de vocês. Lembra qual é a resposta? A nós não é lícito matar ninguém. Em outras palavras, ele mata ele para a gente, porque a gente não pode. Roma pode matar. Então você tem o povo de Israel debaixo da lei romana, se sujeitando às leis romanas, às leis civis, não a lei moral. E você percebe isso, e você precisa perceber isso hoje.
para não entender que a lei de Deus civil precisa ser aplicada tal qual era hoje na sociedade. Nós vivemos uma sociedade diferente. Então, por isso que essa lei não se aplica diretamente a nós. Entretanto, nós sabemos que há princípios, tanto da lei cerimonial quanto da lei moral, que são aplicáveis. Os princípios continuam válidos. E eu vou dar só um exemplo para você. Quando a nossa confissão de fé fala, e muitos não entendem, que quando há a traição, o adultério, a parte inocente pode casar como se a outra estivesse morta. Que invenção de moda é essa dos divinos ali de Westminster? Esse pessoal inventa moda demais. Não, eles estão pegando o princípio. Numa sociedade como a de Israel, o que aconteceria com o adúltero? Morte. E a mulher estaria livre para casar. No Brasil, a gente não pode matar o adúltero, pode? Não. Mas a gente vai tratar como se ele estivesse morto, porque ele deveria estar morto. Olha o coração exposto. Você está pensando que... Eu estou brincando assim, mas não é isso. Eu também acho. Então veja, o princípio está ali. O princípio continua válido. Então, se você não considerar o princípio, você vai ser como aquele pessoal que diz o seguinte: não importa se a pessoa sofreu traição, ela só pode casar de novo se a pessoa morrer. E o que você faz? Você ora para a pessoa morrer? Essa é a opção que surge. Não é isso? Porque o adulto ele vai casar, vai viver a vida dele, e a parte inocente vai ficar aqui ou orando para a pessoa se converter, se for muito piedoso. Se não for tão piedoso, se eu mato esse homem, né? Ou essa mulher. Princípio. E é isso que eu quero fazer nessa manhã. Olhar para os princípios que você tem nessa que é uma lei civil de Israel. Você está aqui diante de duas leis que regulavam a sociedade e o cuidado com os filhos, para que a sociedade caminhasse bem diante do Senhor. Quais são os princípios que você tem aqui? O primeiro deles, do verso 15 ao 17, você vai perceber que filhos não devem estar sobre a preferência dos pais. Eu vou ler de novo, olha só. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Lembra do que eu disse aqui então anteriormente? Você sabe que o matrimônio ele é estabelecido monogâmico no Éden. Deus cria um homem e dá a ele a sua mulher. Não é isso que você tem já no relato? Por isso, deixa o homem, pai ou mãe, e se unirá à sua mulher. E é por isso que você vai ter no restante do Pentateuco leis mostrando quais são as uniões que não são permitidas. Um homem não pode tomar um animal, um homem não pode tomar um parente próximo, é a sua mulher. Qualquer relacionamento sexual que esteja fora do âmbito do casamento é pecado. Isso aconteceu na criação. Mas lembra que depois da criação houve a queda. E a queda, ele leva ao homem a andar por seus próprios caminhos. Se você olhar para o livro de Gênesis, você vai perceber que o primeiro homem a quebrar esta regra, esta lei do Senhor de monogamia, é um dos descendentes de Caim, é Lameque. Lameque toma para si duas esposas e é um péssimo exemplo de liderança. Ele coloca medo nas suas esposas, porque chegar em casa e dizer assim: olha, matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Qual é a razão disso? Não deve ser para... E aí, o que tem para comer hoje? A mulher está com medo. Que mulher que não tem medo de um homem desse? Ele coloca terror na sua esposa.
Você tem a quebra do pacto ali. A partir de então, parece que esse modo de vida, ele vai se tornando comum. Se você chegar no capítulo 6, você percebe que a sociedade é violenta, tão violenta quanto a de Lameque. Havia, de fato, muitas pessoas que haviam tomado mais de uma esposa. Deus resolve dar cabo de toda a terra e salva Noé, que tinha quantos filhos? Quantos? 3 filhos. E quantas esposas? Uma. E os filhos? Não é curioso? Porque Deus vai de novo encher a terra. Talvez fosse mais fácil pegar um homem que já tinha umas 3 mulheres. A progressão seria mais rápida. Mas Deus volta ao padrão. Depois de Noé, continua os homens quebrando o padrão. E quando você tem o povo saindo do Egito e recebendo a lei, você tem o povo já imerso nesse monte de problema. Eles estão vindo do Egito, eles têm várias esposas, alguns deles, porque eles viram, eles aprenderam isso. E Deus, ele não rompe de uma vez por todas com isso. Porque como é que você vai chegar para um camarada que tem 2 mulheres e vai dizer, agora é o seguinte, amigão, escolhe uma e despede a outra? Não há condição de você fazer isso. Ou aí o pessoal fala assim para mim, mas ele podia despedir, ficar com a primeira, cuidar da outra, mas o relacionamento dele marital vai ser só com a primeira. Eu falei, ok. A segunda mulher não tem direito a ter um marido? Você resolveu um problema e criou outro. Porque se essa mulher, que agora vai ser desprezada e cuidada, não tem o dom de celibato, e não tem mesmo, porque ela casou, vai dar mais confusão, ela vai trair o marido já. Porque ela não vai fazer aquilo que Paulo diz lá no Novo Testamento, que é a cerca que Deus nos deu para a prevenção disso tudo. Deus não trata de forma abrupta. O que Deus faz é regular aquilo que estava acontecendo e proteger as famílias que estavam nessa situação. Deus vai tolerar isso até o período do Novo Testamento, em que havia também bigamia, e Paulo vai chegar estabelecendo presbíteros e vai dizer, o presbítero é modelo do rebanho. E é a partir da liderança que o rebanho irá notar isso e irá se acertar. Mas Paulo não manda mandar as mulheres embora. Possivelmente havia na igreja homens com mais de uma mulher. E os filhos deveriam ser criados num novo padrão, não olhando para os seus pais, mas olhando para os presbíteros. E assim Deus iria purificar a sua igreja e nós chegamos naquilo que nós temos, que foi a construção da nossa sociedade, com toda a sua ética judaico-cristã, pensando em todas essas coisas. Mas isso foi construído devagarzinho. O pessoal aí que tenta reinterpretar a história é que desconsidera essas coisas todas e começa a acusar lá os nossos irmãos, que é escravo, que tinha mais de uma mulher. Calma, eles eram pecadores mesmo. Mas lembre-se de como Deus está agindo, de como Deus está tratando. Essa é uma das leis em que Deus então está protegendo a família. O pecado da poligamia perdurou, aprove Deus então dar leis para regular, garantir alguns direitos para que as coisas não ficassem piores. É isso que explica essa lei. E se você quiser um exemplo do que está aqui, você tem aqui na Bíblia. Você consegue lembrar qual é? De onde? Por que tem que ter uma lei dessa? Jacó se casou. Com quem? Com Lia. Quem deu Lia para Jacó? O Senhor Deus. Por meio do pecado do pai dela. Mas não perca de vista que foi Deus que deu Lia. Jesus veio de Lia. Jesus veio de Lia. Eu falei que nós precisamos entender a providência de Deus e o decreto de Deus e a soberania de Deus. Labão pecou, Deus deu Lia. E uma das coisas que mais me chama a atenção quando você pega o relato de Jacó, da sua família, é quando ele vai falar da sua morte. E ele fala, eu quero ser enterrado lá no campo de Macpela. Porque lá no campo de Macpela estão Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e lá eu enterrei Lia e Raquel. Raquel não foi enterrada lá não.
Não é interessante isso? Lia é a esposa de Jacó. Beleza, mas você sabe que ele não amava Lia. O sogro dele usou da idolatria dele e passou a perna nele. E deu a irmã mais velha que estava encalhada. E falou, na minha terra é assim, primeiro encalhada e depois a outra. Ele trabalha mais 7 anos, ele poderia ter parado aí, não poderia? Pronto, é essa esposa que Deus deu e acabou. Mas ele trabalhou pela irmã. No final das contas, Jacó tem 4, porque as servas das suas esposas foram juntas. Tem aquela confusão toda no estabelecimento da família, porque a que era desprezada é fértil. Então ela tem Rúben, ela tem Simeão, Levi, ela tem Judá e Raquel ninguém. E Raquel, eu sou da década lá de 80 lá, eu lembro do Telequete. Telequete era muito legal, né? Esses meninos não sabem de novo o que é o Telequete. Luta livre. Aquelas dos mascarados que passavam no SBT. Mas o homem não liga para isso não. O homem quer ver o balé, né? O que eu mais achava, inclusive a informação extra, um desses lutadores converteu. Aquele Hulk converteu, rapaz, eu fiquei feliz. Mas uma das que eu achava mais legais era quando eles lutavam em dupla, lembra? Que aí o camarada apanhava, ele botava a mão assim, aí o outro tinha que bater e ele podia substituir. Pois é a visão que eu tenho de Raquel e de Lia. Raquel está perdendo lá a briga, porque a irmã já tem 4, falou, vem cá, dá a serva dela para Jacó. Eu vou trazer filhos ao retorno por intermédio dela. Nesse momento, Lia também para de ter filho, o que ela faz? Bota a serva dela. Nisso aqui, Jacó já tem 4 filhos de Lia, já vai ter 2 filhos de cada uma das servas, e Deus dá um filho para Raquel. Jonas, ano passado, falou sobre o que, o pastor João? Ele falou sobre Gênesis. Se ele falou disso que eu vou falar agora. Quando nasce José, certo? O filho esperado, o filho amado, ela dá o nome de José. Que significa? Quero outro. Idolatria é isso aí. Idolatria não tem limite. E idolatria mata. Como é que ela morreu? No parto do outro. Mas veja, Raquel, a esposa amada, tem um filho. Lia tem 4. Tem mais filho com as outras. Quem ganha a capa? Não? José. Quem é que não vai trabalhar? Pegar duro? José. Ele vai trabalhar, mas o trabalho dele é outro. É mais executivo, né? Vai lá, olha. Eu não queria falar de fofoqueiro. Eu fui gestor de informação. Irmão. Pega leve com o irmão. Mas é isso mesmo, ele era fofoqueiro. Mas você repara como Jacó está o tempo todo cercando o filho da mulher que ele ama, a despeito de ter um monte na frente. Tinha quantos na frente dele? 10. A fila foi furada total. Pois é isso que ali está dizendo que não deve acontecer. Se um homem tiver 2 mulheres, uma que ele não gosta e outra que ele ama, o primogênito for da que ele não gosta, é dele o direito, ele é o filho. Não importa se você gosta mais dessa mulher ou dessa outra, não pode ser injusto, não pode haver injustiça. Então Deus está mostrando que não deve acontecer na criação dos filhos o pai ter preferência por esse ou por aquele. E você tem inúmeros exemplos na Escritura de preferência. O próprio Jacó, quando o próprio Jacó foi alvo disso. A mãe dele preferia ele, o pai. Razões. O pai amava a caça de Esaú. E o texto fala exatamente isso. Ele amava Esaú porque se saboreava com a sua caça.
Depois você conta quantas vezes naquele texto aparece a expressão comida gostosa. Veja lá. E a mãe? Porque o outro era mais pacato, ficava em casa, era filho da mamãe. Cada um debaixo das suas preferências. Eu vou voltar nesses dois, porque a gente vai falar de conflito familiar. Então deixa eu parar por aqui neles dois. A lei é importante para mostrar esse princípio. O pai não pode agir em relação ao filho como bem entende. Ele precisa agir de acordo com aquilo que Deus determina, a herança do primogênito, ainda que seja da esposa que ele não ama. E a preferência dos pais por um ou outro filho pode fazer com que muita confusão ocorra, com que muita revolta aconteça no seio familiar. Eu já dei o exemplo aqui de Esaú e Jacó, e você percebe que por amor a Esaú, por amor a si mesmo, porque ele amava o filho, por causa do que o filho dava para ele, Isaac está disposto a quebrar a lei de Deus. Porque Deus disse, o mais velho vai servir o mais moço, e ele vai dizer, não, eu vou dar a herança para aquele que eu acho que eu devo dar. E curiosamente, o mais velho era Esaú. Mas Deus disse que não seria assim. Deus pode dizer, eu não. Eu não posso estabelecer quem eu vou ser mais benevolente. E com isso eu não quero fechar os meus olhos para o fato de que, de fato, em famílias, há filhos mais chegados ao pai ou à mãe, por N questões. Mas isso não pode levar os pais a tratar o outro com injustiça. É isso que está aqui. O princípio é exatamente esse. E é por isso que você tem que ter como padrão para a educação dos seus filhos, não aquilo que você acha, não o seu gosto. Você precisa ter como padrão a lei do Senhor. Como o Senhor tem chamado você a educar os seus filhos. Porque os pais são um instrumento de Deus para discipular os seus filhos. Essa é a missão do pai. E aqui pai é pai e mãe. Essa é a missão. Deus nos dá filho como herança e galardão. Mas para que eles sejam apontados, afiados aí como flechas. E o flecha, você não aponta e coleciona. Que coleciona gibi, coleciona cartucho de videogame. Flecha você aponta e solta. Você só direciona para onde você quer que ela vá e larga. Filho é bem-vindo e deve ser bem ido. Certo? A razão de muitos problemas familiares são pais que não entendem que os filhos devem ser bem-vindos. Eles querem continuar segurando aqui um pouquinho da flecha. Vem cá. Não querem largar. Mas até esse momento acontecer, que é o momento em que os filhos farão aquilo que a Escritura ordena, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, a responsabilidade por educá-los, pais. Não é da igreja, primeiramente, não é da escola, não é de ninguém. Pais. Mas não é de qualquer jeito. Você tem um manual para isso. Você tem o conteúdo daquilo que você ensina aos seus filhos. Mas por conta das preferências, pais por vezes são justos, pegam mais leve com um do que o outro. Se você olhar aí nas suas redes sociais, tem um monte de meme com isso, né? Principalmente com o irmão do meio. Quem é irmão do meio sabe. Eu sou o filho mais novo, então você já sabe. O filho mais novo é Jó. Mas eles falam do irmão do meio que invisível, né? O mais velho cobrado, o mais novo não cobra nada. E o do meio não existe, né? A ideia é essa aí. Eu vi uma vez que o camarada falou que o primeiro filho engole a moeda, o pai corre para o hospital. O segundo engole a moeda, o pai espera para ver se vai sair. E o terceiro engole a moeda
e descontado na mesada. Você vai progredindo aí na forma que você... Então, depende aí se você for mais novo, se for do meio. Mas veja, isso passa por preferência também. Por fases da vida, a gente sabe, o filho mais velho, a gente está vendo esse aí, a gente vai criar direito. E é uma canseira criar direito, fala a verdade. E o segundo, se for vai ser mais ou menos direito. No terceiro, ele já jogou a toalha. Pois não dá, se Deus quiser, vai ser crente. Não é assim? Infelizmente, nós somos pecadores. E a lei está aqui para nos lembrar isso. Cuidado para não tratar filhos de forma distinta, diferente. Mas tem mais. Os filhos devem aprender a honrar os seus pais. Está aqui. Como é que você percebe isso aqui? A lei está condenando quem? Um filho contumaz. O que é um filho contumaz? É um filho obstinado. E um filho rebelde. A ideia aqui é de teimoso, desobediente. Não está falando das crianças aqui. Está falando de rapazes já estabelecidos. Rapazes que, por serem rebeldes e obstinados, estão causando males à sociedade civil. Eles são acusados de dissolução. Lembra disso no Novo Testamento? Os presbíteros não podem ter filhos acusados de dissolução. O princípio que Paulo está estabelecendo lá está aqui. Paulo não está inventando. Paulo está olhando para a lei do Senhor. Então é esse tipo de filho que tem aqui. Mas perceba, esses filhos, eles se mostraram assim, rebeldes e contumazes, depois de serem instruídos. Não nasceu o filho, o pai olhou e falou assim, eu acho que ele vai ser rebelde e contumaz. Quando é que você descobre a contumácia e a rebeldia? Depois que você já falou um monte, já disciplinou um monte e continua do mesmo jeito. Você constata isso. Não é uma coisa que vai ser prevista. Alguns a gente até acha, assim, eu acho que esse menino vai dar trabalho. E ele é corrigido e vira um menino. E outros que são uma beleza, assim, que menino joia. E vira uma tragédia lá na frente. Não dá para prever essas coisas. E por que eu estou chamando atenção disso? Porque os pais é que são os grandes responsáveis por incutir nos filhos aquilo que é correto e que é justo. Aquilo que é agradável diante do Senhor. E no texto você tem duas questões a respeito do ensino. A primeira delas é que mostra que o ensino envolve palavras. Veja o verso 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e da sua mãe. Ele não é um filho largado. Ele é um filho que foi educado. Então imagine só, você pai, nasceu um filho, e você sabe que a lei de Deus diz que se o seu filho for rebelde quanto mais, você vai levar o seu filho para ser apedrejado. O que você vai fazer? Você ama o seu filho? Não. Vai tentar ensiná-lo para que ele não seja assim. Então, o texto que parece ser muito duro para os filhos é uma chamada de atenção dos pais, dizendo: vocês são os responsáveis, vocês irão discipular. Os filhos não aprendem de uma hora para outra a honrar os seus pais. Eu vou dar um exemplo aqui, e eu não quero fazer disso uma regra, apesar de a minha orientação ser essa. Lá em casa, nós decidimos que os nossos filhos nos tratariam de senhor e senhora. Por quê? Quando eu vim pastorear em Mogi, Poliana estava com 20 anos. Novinha, chegamos na igreja de Mogi e o pastor Eduardo ali tinha o Natan. Uma belezinha, Natan. Aí Natan chega perto de Poliana e fala assim: tia, a senhora, minha avó morreu. 20 anos, recém-casada, a senhora fala: pelo amor de Deus, senhora não. Aí a esposa do Eduardo falou assim: vai chamar de senhora sim. Você é casada. E você é a esposa do pastor. Ele precisa saber disso. Eu fiquei com aquele negócio na cabeça. E, rapaz, é boa esse negócio. Boa essa palavra. Isso foi em 2004. Fernanda nasceu em 2009. Mas isso aqui estava aqui.
Eu aprendi isso com o Eduardo e com a Karen. E eu falei, nós vamos fazer isso com os nossos filhos. Então, casou, senhor e senhora. Isso é muito engraçado, porque lá na igreja agora casou um rapazinho que Fernanda conhece desde que ele tinha acho que 14 anos, 13 anos. Mateus, casou agora. Aí eu falei para ela, chame o Mateus de senhor. Eu falei, não, de senhor. Mas na escola, um dia eu cheguei lá e a professora falou assim, ô pai, a Fernanda chama de senhora, chorando. Eu falei, que bom. Eu falei, mas não precisa. Eu falei, não, mas eu queria. Eu falei, então eu vou chamar o senhor de senhor também. Eu falei, pode chamar, não tem problema com isso. Não tem problema nenhum, todo mundo me chama isso. Primeira igreja que eu pastorei, eu tive um presbítero, eu estava com 33 anos, e eu tinha um presbítero de 70. Meu xará, seu Milton. Seu Milton chegava perto de mim e falava assim, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Ele me constrangia assim. E eu falei, senhor Milton, não faz isso não. Eu falei assim, o senhor é o meu pastor. Quase citou o salmista dele. O senhor é o meu pastor. Eu entendi. E eu entendi a questão. Então nós instruímos os nossos filhos, mas desde pequenos. Isso não se aprende de hora para outra. Na minha casa, eu falei que eu sou o mais novo. Minhas irmãs eram fulana, senhora, Beltrana, senhora, Júnior, que foi, que já está vendo puro, 9 anos mais novo do que minha irmã mais nova. É outra criação. São 5 mães. Então é diferente. Poliana, um dia, os meninos falaram para ela, por que a senhora não chama a vovó de senhora? Porque a vovó não ensinou a chamar de senhora. E agora não parece forçado, depois de velho? Parece, pode ser corrigido? Pode. Eu aprendi a chamar minha mãe de senhora depois de velho. No começo soou estranho? Soou. Mas depois foi. Mas a ideia é, desde pequeno, fale ao seu filho. Instrua. Porque de fábrica ele vem rebelde. De fábrica ele vem parecido com Adão. De fábrica ele não vai querer obedecer. Ele precisa aprender a respeitar os seus pais. E isso envolve colocar no coração dele a lei do Senhor, que mostra como é que os filhos precisam tratar com os seus pais e qual é o limite, inclusive, de obediência, que é quando o pai não ordena algo que vai contra a lei do Senhor. Mas isso envolve falar. E os pais, às vezes, não querem falar muito com os seus filhos. Então, quando os filhos não ouvem a instrução dos pais, os pais precisam corrigi-los. Então, envolve palavras e envolve disciplina física. Dê uma olhada aí no texto ainda do verso 18. Que não obedece à voz de seu pai e da sua mãe e ainda castigado não lhes dás ouvidos. E aqui você tem um princípio excelente para o castigo físico. Ele não é a primeira opção. Ele é a última opção. É quando o filho se torna tolo. Não é assim que Provérbios fala? A vara é para o tolo. Se o filho está se mostrando tolo, ele vai precisar da disciplina. Se o filho está se mostrando estulto, é a vara da disciplina, ou a vara e a disciplina, que afastarão a estultícia do coração do filho. Mas o que você percebe aqui, na instrução dos pais, é falar e corrigir. E o que nós vemos nos nossos lares, muitas vezes, são pais, e aqui pai e mãe, de novo, que tem pena de disciplinar os seus filhos. Pena. Eles são mais misericordiosos do que o Senhor Deus. Eles são mais graciosos do que o Senhor Deus. Porque Deus disciplina o filho a quem recebe. Mas que Deus fala, não queira ser mais gracioso e mais misericordioso do que é o Senhor. Não faça o contrário. Não seja duro e pesado quando Deus não diz para você ser. Mas não ignore o que Deus está dizendo. Eu lembro de um vídeo do John Piper, onde quiseram pegar ele pelo pé,
E a pergunta foi: você acha que Jesus bateria no bumbum? Não, bateria numa criança? E John Piper começou a resposta assim: eu acho que sim. A lei é dele. E ele não transgrediria a lei dele. E aí ele fala: eu acho que Jesus bateria no lugar apropriado que Deus fez, bem fofinho, para receber isso aí. Não é de qualquer, então ele vai instruir, não é em qualquer lugar, não é de qualquer forma. Mas como é que você ignora algo que Deus disse que é bom para o filho? É bom a longo prazo. Porque o que os pais temem é que os seus filhos comecem a não gostar deles. Uma academia que eu frequentava, eu cheguei uma vez cedo e a secretária da academia estava em prantos, assim, os olhos chegam vermelhos. Eu falei: menina, o que aconteceu? O pastor, minha filha falou que me odeia. Eu falei: por que aconteceu? Eu falei: porque ela me desobedeceu e eu disciplinei ela. Eu falei: e você queria que ela falasse o que depois disso? Eu queria que ela dissesse: mãe, graças a Deus por essa surra, porque eu sei que vai forjar o meu caráter. Se o seu filho responder assim, manda ele para aconselhamento lá com a Gil, ele está dissimulado. Ele está bravo. Quem que gosta de ser disciplinado? E Hebreus fala isso: a disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, de tristeza. Depois ela vai produzir frutos. Então os pais temem não ser amados pelos seus filhos e vão deixando as coisas ocorrerem. E aquilo que eles mais temem acontece. Os filhos não os respeitam, não os honram, não ligam para eles, porque os pais deixaram seus filhos largados. A lei está dizendo: fale ao filho, se ele for rebelde, quanto mais discipline o seu filho. Isso faz parte do processo. Você falou? Pastor, o senhor está falando uma parte do anterior com os filhos mais velhos usando o lápis de soluço. Até ali na nota da técnica, né? Falando que se o filho é visto que ele é embriagado, pode cometer algum crime, alguma coisa, que os pais devem entregá-los à justiça. Esse é o caso. Aguenta aí. Sim. Eu vou chegar nisso aí. Segura só um pouquinho. Quando eu chegar, você me levanta de novo e fala. Mas veja, a correção comumente restaura o faltoso. Eu tenho isso lá no nosso código de disciplina. Não é isso? Para que a igreja disciplina alguém? Por arrependimento, para recuperação. Ou, se a pessoa não se mostra alguém arrependido, para ficar evidente que não é crente. Ou que, pelo menos, naquele momento, não está agindo como crente. Então, a gente trata como se fosse gentil publicano. Porque é assim que está se mostrando. Então, o princípio da disciplina continua lá no Novo Testamento. Mas, se isso não surtisse efeito, e se o pai falou, instruiu, disciplinou, e esse moço se mostra incorrigível? E agora ele começa a causar problema não somente dentro de casa, mas também na sociedade. Lembre que a sociedade é teocrática. Esse moço agora está aprontando lá fora. Então havia um último passo na disciplina. Os pais pegam o filho e levam o filho para ser apedrejado. E isso é terrível, eu não consigo imaginar isso. O pior que o filho. O pior que seja o filho. E na sua misericórdia, uma das coisas que eu acho extraordinárias aqui é que os pais não eram obrigados a apedrejar os seus filhos. Eles entregavam, deixavam com a justiça. Mas não eram eles que pegavam a pena. Diferente, por exemplo, de quem entregava um adulto, ou de quem fazia alguma acusação na sociedade e que a lei dizia que o acusador é o primeiro a atacar a pedra, sob pena de ser punido caso a sua acusação seja falsa. Então você entende por que Jesus chega lá e o pessoal fala assim: a lei de Moisés fala para apedrejar. O que você diz? Fala assim: eu falo para apedrejar também. Então, quem não tem pecado, quem não está agindo falsamente e acusando falsamente, atira a primeira pedra. Jesus mandou executar a lei.
E aí o texto diz que eles foram acusados pela consciência, largaram a pedra, foram embora. Jesus não passou por cima da lei, como alguns dizem. Ah, tá vendo? Jesus, não, Deus mandou matar. É isso que ele diz. Mas a lei diz que quem acusar falsamente também vai ser morto. Então, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Foram embora. Deus é misericordioso. Os pais entregavam o filho, e isso deixa claro, deixaria claro a quem os pais estavam amando mais. Se ao Senhor ou aos filhos. Um dia eu tive que disciplinar esse rapazinho aqui, que ele era menorzinho. E aí eu olhava para o quarto. E aí os questionamentos. E aí eu preciso explicar para ele. Se eu não gosto de disciplinar, eu te amo. Mas aí vem na ponta da língua. Se o Senhor me ama, por que o Senhor vai me amar? Sim, porque Deus mandou. E eu amo você, mas eu amo mais Deus do que eu amo você. E eu espero que você ame mais o Senhor do que você me ama. Mas não é fácil. O que eu costumo dizer aos pais é que quando fica fácil disciplinar os filhos, é que está errado. Quando isso não pesa, é comum. A cena que a gente tem no meme da mãe que está com o chinelo. Comum. Você não está nem pensando no que é disciplina e nem no objetivo da disciplina, que é a restauração do filho. A disciplina é para restaurar minha honra, é porque esse menino desobedeceu, quem esse menino pensa que é, desse tamanhozinho, partindo para cima de mim, que negócio é esse? Não, isso é tudo errado. Machuca porque arranha lá dentro da alma, né, o ego. Como é que um menino desse... Mas não é por isso que nós disciplinamos os nossos filhos. É por conta da ofensa ao Senhor e daquilo que está acontecendo primeiramente contra o Senhor. E aqui é interessante porque envolve todo um processo. Veja lá, verso 19: seu pai e sua mãe pegarão, o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: esse nosso filho é rebelde quanto mais, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. É uma acusação formal. O que os anciãos fazem com uma acusação formal? Eles vão verificar. Os pais estão corretos? Os pais estão errados? O que está acontecendo? Era melhor que ter roubado porque ia se virar servo, né? Então veja, a lei vai estabelecer exatamente isso. Não era acusou, matou. Há um processo legal. Quando nós temos os nossos processos legais, eu passei por isso lá na igreja. Um caso de uma família, e uma senhora o tempo todo estava falando do gênero para todo mundo. E as coisas que ela falava, era assim, coisa grave. Eu chamei, falei, ó, tudo bom, olha só, a senhora está falando isso aí assim, assado, por que a senhora não escreve isso para a gente tratar o seu gênero? Claro, pastor. Não vou fazer isso não. Então eu vou dar um conselho para a senhora. Para de falar do seu gênero para todo mundo, porque isso é fofoca. A senhora vai ser disciplinada por fofoca. Porque se a senhora está falando para um monte de gente e não está querendo vir ao conselho para provar isso, a culpa é da senhora, da igreja. Confusão. E é por isso que o nosso código de disciplina vai mostrar isso. Quem acusa e não tem prova, isso é bom, e eu sei que tem os seus complicadores. Eu aconselhei um casal e a esposa me confessou que o seu marido obrigava ela a ir numa praia de nudismo. E ela estava muito mal com isso, o marido é presbítero da igreja. Eu falei, você precisa denunciar o seu marido. Ele falou, de jeito nenhum, pastor. Eu não vou fazer isso. E agora, depois do aconselhamento, eu preciso passar pelo marido e outro irmão, pastor. E eu não posso falar nada. Porque se eu falar, mencionar o caso com ele, ela vai falar, nunca falei nada disso com o pastor. Eu não tenho prova. E eu vou ser despojado. Está entendendo o ponto?
Tem que ter denúncia, tem que ter prova. Não deveria continuar. Ele deveria ser disciplinado. Mas para haver disciplina, você está vendo isso aqui. Não, é teu presidente. Não, de outra igreja. Vai. Hoje, isso tem muitos anos, eu não sei se ele está na ativa hoje. Eles mudaram de cidade, foram para longe. Mas é terrível essa situação. Mas acontece que tem que ser assim. Eu não posso simplesmente acusar alguém, como os fariseus acusaram a mulher lá e falaram que foi pega em adultério. Tá bom, cadê a prova? Cadê o marido? Você está certo disso? Se você está certo, executa a pena. Há processo. Os pais entregam os seus filhos para isso e não participam do apedrejamento. O que isso nos traz? Veja, hoje tem uma tal de criação com apego. Tem um monte de método de criação de filhos. Uma delas é a criação com apego, e isso soa mal aos ouvidos de crentes que se deixaram seduzir por esse tipo de ideologia, que é a tal da criação com apego. Por que eu estou falando de se deixar seduzir? Criação com apego fala em disciplina positiva. Nunca pode haver disciplina negativa. É sempre disciplina positiva. Então eles vão falar o seguinte: a disciplina tradicional, sabe qual é a tradicional? É essa que Deus diz na Bíblia. A disciplina tradicional, dizem eles, primeiro, dissemina medo nos filhos, não tem propósito algum, além de criar sentimento de vergonha e humilhação, levando-os a um futuro que pode incluir uso de drogas e prática de crimes. Mas isso é exatamente o contrário do que o texto está dizendo. O que levou esses moços a serem dissolutos e beberrões foi não ter disciplina. Mas eles estão dizendo que é a disciplina que leva a isso. E você sabe o que está acontecendo? O crente ouve isso, acha bonito. E por que ele acha bonito? Porque encontra eco aqui. Eu não quero disciplinar meu filho. Eu não quero. Eu simplesmente não quero. Eu amo meu filho. Olha que menino bonitinho, que menina bonitinha. Para quê? E aí ele encontra uma voz dessa ecoando, eu vou assumir, me esquecendo do que Deus está dizendo, e me esquecendo que isso é totalmente contrário ao texto bíblico. Mas eles dizem mais, eles dizem assim que a disciplina tradicional ensina, presta atenção, com a disciplina dura e física, que a violência é a única maneira de resolver problemas, além de causar problemas emocionais e comportamentais, além de outras coisas. E por que eles estão dizendo isso? Porque eles não estão olhando para a disciplina física da forma como a Escritura olha para a disciplina física. Eles estão olhando para a disciplina física como a única solução. Enquanto eu já afirmei aqui que ela é o último passo. É quando o filho se torna tolo. E ele precisa saber da sua crise. E ele precisa saber que esse estado de estultícia do homem é tão terrível que leva o homem a sofrer o castigo da ira de Deus que recai sobre Cristo. É isso que a gente precisa entender. Mas a igreja vai sendo seduzida por esse tipo de conversa aqui. Então você precisa levar os pecados do seu filho a sério. É isso que a lei está mostrando. Não é somente uma desobediência a você, é primeiramente uma desobediência ao Santo Deus. E é por isso que você se esmera em instruir os seus filhos e, se necessário, você irá disciplinar os seus filhos, até mesmo, se necessário, fisicamente. Provérbios 22:15, que vai dizer que a estultícia está ligada ao coração da criança e a vara da disciplina a afastará dela. E isso é um ato de amor. Provérbios diz isso. O que retém a vara aborrece, odeia o seu filho. Então o pessoal que fala assim, eu não tenho coragem de fazer isso com meu filho, só dizendo em outras palavras, eu te odeio. Não é eu te amo. Eu te odeio. Você sabe com quem eu amo? Não, eu me importo. Sabe com quem? Como é que eu vou lidar com isso? Com o fato de eu ter causado dor a uma pessoa tão bonitinha,
Eu não estou conseguindo lidar com o meu coração. Porque não tenha dúvida de que todo pecado não é em função do outro. Você não peca por amor ao outro. Tiago te proíbe pensar assim. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Mas tem gente que peca e diz que está pecando em favor do outro, não é? Você está aqui num lugar com um buraco ali. E aí seu filho está o tempo todo aqui. Corre lá, você precisa levantar, ir lá pegar o menino, instruir, às vezes disciplinar, por aí não cair no buraco. Então, você chega com seu filho e fala assim, olha só, se você for ali fora, ali tem um bicho papão, tem um monstro do saco, sei lá, inventa a história que você quiser. Se você for ali, ele vai te pegar. Aí seu filho senta do seu lado, quietinho. Funcionou, não funcionou? Mas por que você contou essa mentira pro seu filho? Você fala assim, para proteger o pastor. Mentira. Você fez que você não quer ficar correndo atrás do seu filho toda hora. Você não quer disciplinar o seu filho. Você quer ter menos trabalho. Não foi por amor ao seu filho, foi por amor a você. E nós nos enganamos. Eu conto uma história sempre de uma senhora que chegou lá na igreja. Não sei, eu não lembro quem enviou essa mulher lá. E ela estava com algum problema e eu comecei a conversar com ela e a gente chegou num ponto de falar sobre mentira. E ela falou assim, pastor, eu odeio mentira. Eu falei, eu também, eu minto. Aí ela olhou assim, eu falei assim, não sou mentiroso, eu falei, mas às vezes eu minto. E eu acho que a senhora mente também. Aí ela já olhou ressabiada para mim. Você deixa eu contar uma história aqui para a senhora. A senhora conhece Poliana? Ela falou, não. Eu falei, Poliana é minha esposa. Imagina que eu ligo para a Poliana agora e falo assim, Poliana, estou levando a Dona Maria aí, faz um bolinho, prepara um cafezinho, e Dona Maria está morrendo de fome, a senhora chega em casa, bolo, café, cortou uma fatia grande, porque está com fome, comeu o bolo, sal. Porque minha esposa na pressa trocou os ingredientes lá e tascou, foi sal no bolo. E a senhora ficou meio assustada, falou, vou tomar um café por cima. Tomou um café salgado, que era o mesmo pote. Ela adoçou. E a senhora está naquele momento de pânico, certo? Sal. E a minha esposa olha para a cara da senhora e fala assim, gostou, dona Maria? O que a senhora responde? Ela falou, pastor, eu vou falar que eu gostei. Mas por que a senhora faria isso? Não é mentira, não? Isso aí? É porque eles dão um nome diferente dessa mentira. Etiqueta. Etiqueta é a outra filha do diabo. O nome é diferente, mas é filho do meu pai. Você pode até ter um nome diferente. Etiqueta. Aí eu falei assim, entendi. A senhora não quer desagradar minha esposa. Ela passou a tarde fazendo bolo. Né? Se acontecesse na casa da sua irmã, o que a senhora falaria? Ela falou assim, que bolo ruim. Mas a senhora não tem pena da sua irmã, de magoar a sua irmã? Eu falei, não, pastor, minha irmã me conhece. Aí eu mostrei um ponto para ela. Falei, a senhora não está com medo de magoar a minha esposa. A senhora está com medo do que a minha esposa vai pensar da senhora. Nossa, que mulher mal educada, veio aqui comeu meu bolo, só falando mal. Porque nós pecamos em nosso favor. Eu escondo dos meus pais que eles estão com uma doença que vão levá-los à morte. Não é porque eu amo os meus pais, é porque eu não quero lidar com a situação de ser eu o porta-voz da notícia dessa. Eu não vou aguentar passar por isso. Então, cuidado com as razões que você vai dando para aquilo que você está fazendo, certo? Lembre que o temor está envolvido na disciplina. Finalzinho do texto, verso 21. Então, todos os homens da sua cidade apedrejarão até que morra, assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. E você já imaginou o pessoal da pelada no fim de semana? Chegou o dia do futebol, faltou Jacó, o melhor jogador do time. O que aconteceu com Jacó? Soube não? Ficou apedrejado. Se envolveu na confusão aí, ó, bebeu demais, arrumou confusão. Os outros iam ficar 2 meses pelo menos sem beber.
Eu não quero que meu filho tenha medo, mas a disciplina causa temor. Quando Deus disciplinou Ananias e Sapfira, você lembra qual foi a reação da igreja? A igreja temeu. Porque disciplina é coisa séria. Deus é um Deus santo. E Deus, como eu disse, é intransigente quando se trata de disciplina. E a minha pergunta é: quantos hoje a gente não leva o filho para apedrejar? Mas nós continuamos sendo anciãos. Entendemos? Os presbíteros são os anciãos da igreja. Quantos pais você já viu levando filhos aos anciãos da igreja? Pais. Eu conto aqui nessa mão quantos eu já vi. E não encho a mão. 21 anos de pastorado. Não sei quantos pastorais eu já vi. Menos que eu. Mais tempo de pastorado que eu. Não, e formalmente nenhum. Mais tempo de pastorado que eu. Pelo menos uns 2, 3 anos. Por que nós agimos assim? Porque eu amo meu filho. Eu amo a minha reputação. Imagine eu, pastor da igreja, tendo que levar meu filho para ser disciplinado. Pega mal, não pega? Então eu escondo. Eu fui na casa de um presbítero e fiquei hospedado na casa dele, fui usar o banheiro. E aí você está usando o banheiro, você vai ler, certo? Você tem celular, mas na época não tinha celular, você lê rótulo de shampoo, você lê o que quiser para ler. Eu abri um armarinho para ver se tinha uma revistinha, gibi, e tinha uma coleção de revista Playboy. Do filho dele. Tem gente que nem sabe mais o que é Playboy. Graças a Deus. Se bem que tem coisa pior hoje. Eram revistas de nudez, mulheres nuas. Era a coleção do filho dele, 18 anos, presbítero da igreja. E estava ali, todo mundo sabia. Do lado tinha o boletim. Por que esse pai não leva o filho para a disciplina? Olhando o convívio, você sabe que o moço não era fácil. Responda, não, lento. Mas eu sou presbítero. Eu vou levar meu filho para a disciplina. E por não querer se expor à vergonha, muitos pais estão largando os seus filhos e deixando de dar a eles a bênção da disciplina eclesiástica. Pronto, é isso aí. As consequências, elas são terríveis. Mas o tempo todo, o que está em jogo? Eu estou tentando me proteger. E a lei está mostrando que você não precisa se proteger. Você precisa cumprir o que Deus ordena, que é bom. Pode parecer que é terrível, mas é bom. Que infelizmente a gente vê muitos filhos a partir da adolescência, não tem vontade de ir na igreja. Infelizmente se rebelando contra a igreja, e afrontando os pais e tal. Nesse caso, como que ficaria você levar seu filho à disciplina, porque ele não quer nem botar os pés na igreja para se levar para o conselho? A gente vai mais comunicando, no sentido como o pastor falou, de pedir conselho, ajuda. Como que seria? Porque eu imagino que tem que levar esse rapaz à força para a igreja para disciplinar. Como que seria? Deixa eu contar uma história muito próxima. Um rapaz começou faculdade, pensamento de esquerda, crítica. Eu cheguei para a mãe dele e falei: não se espante esse rapaz se declarar homossexual uma hora dessas aí. No mesmo dia que eu disse isso, pela manhã, à noite, o menino ligou para a mãe. E a mãe me ligou. Muito próximo a mim. Próximo. E falou para mim. Falou: parece que eu levei um soco no estômago. O que a gente faz? No caso, ele já era maior de idade, membro comungante. Eu falei: faço o que a Bíblia ordena. Exorte. Se o seu irmão pecar, exorte. Já fizemos. Chama o presbítero da igreja, que ele tenha mais contato, que é a testemunha. Já chamamos. Entregue à igreja.
Foi feito o documento, entregado à igreja. O pastor pegou o documento e ligou para o rapaz. Falou, ó, sua tia, foi a tia que colocou o documento. Moravam todos juntos. Sua tia mandou um documento aqui para você. Mande o documento pedindo exclusão. Aí o moço pediu, mandou o documento. O pastor entrou na reunião, o documento do menino, ó, pedido de exclusão do fulano. Excluímos. Depois entrou com o documento da tia. Ó, denúncia contra fulano. Ah, fulano não é membro da igreja. Como era alguém muito próximo a mim, liguei para o pastor. Ô, reverendo, o que está acontecendo aí? Ah, você sabe como é, né? Eu falei, não sei. Não sei. Eu sei que esse moço está em pecado. Eu não sei se isso é algo definitivo. Não sei se isso é uma loucura, ele cedeu de uma tentação. Eu sei que o que vocês fizeram foi entregá-lo a Satanás antes de tentar restaurá-lo. E pior, se amanhã, mês que vem, esse rapaz falar assim, não, foi uma doideira. Ninguém tratou o pecado dele, ele volta para a igreja como se nada tivesse acontecido. Então, o moço não quer ir para a igreja. Eu não sei como seria na vida agora. Agora é um pessoal, opinião bem pessoal. E você pergunta, pastor Agil, como que ele faria? Mas eu creio que filhos novos, que se recusam a ir à igreja com seus pais, eles precisam ser tratados de forma bem diferente. Eu não sei como um pai cujo filho depende dele para comer, beber e dormir quer se recusar a alguma regra da casa. Bom, eu não vou obrigar meu filho a ser crente, porque essa é uma obra do Espírito Santo, mas eu posso fazer ali a igreja. Olha, aqui nessa casa nós vamos dominicalmente à igreja. Todo mundo que mora nessa casa vai para a igreja, não tem outra alternativa. A outra alternativa é arrumar uma casa, o que parece muito duro. Uma moça chegou para mim no gabinete, ela não era menor de idade, mas ainda dependia da mãe. Eu falei, pastor, você acha que é justo? Eu já tenho 20 anos, eu estou no 5º ano de faculdade, e minha mãe fala para eu chegar às 11h30 em casa. Você acha isso justo? Eu falei assim, me fala uma coisa, tem escritura a sua casa? Ela me perdeu minha pergunta. Eu falei assim, tem. Eu falei, e está no nome de quem o apartamento? Da minha mãe. Ah, é dela o apartamento? É. Chega às 10h30. Ou arruma um apartamento para você e coloca a sua hora. O que te impede? Você é maior de idade. Pois ela arrumou as coisinhas dela e vazou de casa. E a mãe no último. Até a morte. E durou uma semana. Uma semana ela viu o negócio e voltou para casa da mãe dela, onde ela tinha que voltar 11 horas para casa. Pode ser que ela não voltasse. Uma outra senhora chegou para mim e falou, pastor, eu acho que minha filha vai sair de casa quando ela tiver 18 anos. Ela falou isso para mim. Eu falei, você precisa ser muito dura com sua filha. Ela depende de você para tudo. Como é que ela faz o que ela quer? Ela falou, não, pastor, eu tenho medo de perder minha filha. Eu falei, não, a senhora já perdeu a sua filha. Eu quero saber como que a senhora vai tratar isso. Falou, não, eu quero segurar ela em casa pelo menos até ela terminar a faculdade, arrumar um apartamento para ela estar estabilizada. Eu entendi. A senhora quer tornar a sua filha uma ímpia bem-sucedida. Aí quando eu falei assim, ela pegar no olho, eu disse, minha irmã, ela vai ir embora, deixa. Talvez, no dia que ela estiver olhando para a alfarroba do porco, e isso for negado para ela, como lá no caso do filho pródigo, talvez ela lembre como era bom na casa da mãe dela. E volte para a senhora e para Deus. Mas nós não estamos preparados para agir assim. Eu agiria assim? Eu sei que eu deveria agir assim. Eu vou agir assim se Deus me livre e guarde um dos meus filhos se fizer da fé? Eu não sei. Eu sei como eu deveria agir. E eu atentei isso um dia que um presbítero me falou assim, a gente estava com uma discussão sobre namoro. Eu falei assim, olha, se minha filha casar com um não crente, eu nem no casamento vou. Eu falei bem duro assim, já deve ter uns 13 anos.
E o presbítero mais velho falou assim: pastor. Ele só deu um. Aí quando ele falou isso, eu falei: tá, senhor, tá certo. Deixa eu refazer minha frase. Se a minha filha um dia fizer isso, e eu for ao casamento, porque eu posso ir, eu sou pecador, pode ser que eu ame mais a minha filha do que eu amo o Senhor. Eu estou sujeito a isso. Mas se eu fizer isso, o Senhor me liga e pergunta quando foi que eu comecei a amar mais a minha filha do que eu amo ao Senhor Deus. Porque isso pode acontecer. Tanto pode acontecer que você tem uma lei mostrando aos pais que isso pode acontecer. O problema é que nós não estamos dispostos a ser duros com os nossos filhos. Como eu disse, a gente quer ser mais gracioso do que Deus é. A nossa igreja é mais graciosa do que a do Senhor. Porque na do Senhor tem disciplina. E a disciplina é amorosa. O problema é que nós distorcemos o conceito do que é amor. Não é a Escritura que direciona e que diz a nós o que é amor. O amor bíblico não procura os seus próprios interesses. E todo esse cercado do filho é o medo que o meu filho não vai mais falar comigo. O meu filho não vai querer mais se relacionar comigo. Talvez. E aí, você vai deixar de fazer o que é certo com medo do seu filho parar de falar com você. Isso é pecado dele. Você precisa estar aberto ao seu filho. Ele quer vir conversar? Chama ele aqui, pregue. Eu falei isso para uma senhora, esse do filho homossexual. O que eu faço com meu filho? Você continua sendo mãe dele. Dia que ele vier na sua casa, proíbe ele vir em casa? Eu falei: de jeito nenhum. Deixa ele vir. É lógico, não com ninguém, sozinho. E quando ele sentar nessa poltrona aqui, pregue para ele. E naturalmente, eu creio que ele vai tomar a decisão de ir embora. Ele não vai querer ficar ouvindo isso. Mas enquanto ele estiver aqui, você vai pregar para ele. Mas o que eu tenho visto? Crentes que estão tolerando filhos. Eu soube de um caso essa semana, do pai crente que vai receber em casa o filho e o seu parceiro. E o irmão me ligando, falando assim: pastor, e aí? Porque ele vai estar aqui. A minha filha está aqui. A minha mãe esses dias quis apresentar o tio para minha filha. A quem nós vamos amar mais? Esse é o ponto. A lei está aqui mostrando que os pais precisam amar mais o Senhor. Mas se na nossa geração nós não temos coragem de levar o conselho da igreja, a gente levaria para ser apedrejado. Mas o princípio continua aqui. Muitos pais sabem das faltas dos seus filhos, escondem da igreja, deixam de disciplinar por medo de perder o amor. E o texto mostra que os filhos precisam ser criados para a glória de Deus. O último versículo vai mostrar isso. A finalidade da lei está muito clara. O povo vai temer ao Senhor e vai caminhar em santidade, porque Israel foi um povo chamado para viver de forma distinta desse mundo, para caminhar em santidade diante do Senhor. Esses mandamentos eram importantes também para a sociedade de Israel. Por isso, por exemplo, você tem Êxodo 21, volte aí a sua Bíblia. Êxodo 21, verso 15, veja o que diz o texto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Verso 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Graças a Deus, isso era no tempo da lei. Sim. E Jesus repetiu isso quando ele falou aos seus discípulos. Eu sei que ainda era o tempo da lei. Jesus ainda não tinha morrido. Mas Jesus não passou por cima. E nem disse que isso seria deixado de lado. Ele colocou como um mandamento importante da lei do Senhor. O que você tem em Deuteronômio é um desdobramento do quinto mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. E a criação dos filhos no temor do Senhor precisa redundar na glória de Deus. É isso que você precisa almejar. Você não tem que almejar que na sua velhice os seus filhos vão te amar. O que é você esse pastor? Não. Almeje que eles amem o Senhor. Porque se eles amarem o Senhor, eles vão te amar. Eles vão ser servos de Deus. E os servos de Deus honram o seu pai e a sua mãe. Mas se você
tiver como intuito que eles amem a você, talvez você passe por cima dos padrões de Deus, os leve para longe de Deus, eles vão terminar velhos amando seus pais e indo para o inferno. Porque você está preocupado com você e com aquilo que você vai receber. Não é a glória de Deus, é a minha glória. É o que eu vou ter na minha velhice. Então não tema isso. Faça o que Deus manda você fazer. Deixe o resto com o Senhor. É Ele o dono da salvação. É Ele que transforma o coração. Como eu disse, nós não vamos conseguir, na marra, fazer os nossos filhos se converterem. É obra do Espírito. Mas expor os nossos filhos à palavra, isso eu tenho condição de fazer. Eu os levo para a igreja. Eu faço o culto em casa e falo, todo mundo dessa casa participa do culto. Ah, não, vou ficar no meu quarto lendo. Vai nada. Não, vou jogar videogame. Não vai, você vai sentar aqui. Agora é hora disso. Ah, pastor, não está nem ouvindo. Tá, lógico que está ouvindo. E além disso, existe uma pregação melhor que a sua. Mais audível que a sua. E se Deus falar, ele vai ouvir. Mas Deus fala por meio da palavra. O Espírito opera junto com a palavra. Como é que eles vão crer se não há quem pregue? A fé vem pela pregação, a pregação vem pela palavra de Cristo. Às vezes a gente fala, vai forçar. Talvez. Você não força o seu filho ir para a escola? Ó, já tem 14 anos, não vou mais para a escola. Você está doido, menino? Aí o menino fala assim, não vou mais para a igreja. Ah, tá certo, né? Um dia você vai escolher o que é bom para você. Vou abandonar o Palmeiras. Eu estou falando de Palmeiras porque eu estou aqui em São Paulo. Porque eu não gosto de falar dessas coisas, não. Aí o pai fala assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Corinthians, de jeito nenhum. Minha filha um dia, Fernanda, pequenininha, eu peguei uma camisa que era minha do Flamengo e coloquei nela. Tirei foto, botei no Instagram, do Flamengo assim. E as minhas irmãs, com o Vasco da Gama, pelúcia do Vasco da Gama, né? Um dia essa menina chega para mim e fala assim, tem problema com você com o Vasco? Eu falei, minha filha, se você não largar Jesus, pode largar Flamengo, pode largar o que você quiser. Mas eu preciso dizer para você que vai ser uma vida triste. Isso, mas se quiser, é uma escolha. Aí beleza. Ela largou o Flamengo, né, tal, e começou a toalhinha do Vasco, não sei o quê, sabe nada de Vasco. Um dia eu saí com essa equipe para jogar bola na quadra, botei a camisa do Flamengo dele, joguei lá meu futebolzinho um pouquinho com ele e voltei. A outra que não entende nada de futebol, quis. Porque meu time é melhor que o seu. Eu falei, Fernanda, passou. Abriu a internet aqui, peguei a tabela do Campeonato Brasileiro. Assim, procura o escudo do Flamengo aqui. Ah, tá ali, está no quarto lugar aqui. Procura o do Vasco. Não tem, eu falei, não tem. Não tem, porque esse time é tão ruim que ele não participa. Eu falei pra você que ia ser ruim, eu falei. eu falei pra você que ia ser sofrido, não falei? Então não fala que o seu time é melhor que o seu irmão, porque nem aqui ele aparece. Aí eu falei assim, eu posso voltar a ser Flamengo? Eu bem-vinda. A filha pródiga comeu os alfarrobas e voltou. Mas hoje nenhum dos dois é igual ao futebol. Nenhum dos dois é igual ao futebol. Mas veja, nós obrigamos os nossos filhos a qual tipo de futebol eles querem torcer. Nós não damos liberdade. A qual escola eles vão estudar. Às vezes a qual curso eles vão fazer. Mas a igreja é só se eles quiserem. Quais são os nossos valores? O que tem direcionado a nossa vida? Deixa eu terminar isso aqui essa manhã. Porque diante de tudo que foi dito aqui, muitos podem pensar assim, isso é muito difícil. É impossível. Se você olhar o Antigo Testamento inteiro, você não tem uma aplicação dessa lei sendo mostrada e narrada. Você simplesmente não tem. Entretanto, se você olhar no Novo Testamento, você tem um filho que não é desobediente, ele é obediente. Ele nunca desonrou seu pai. Nunca desobedeceu. Cumpriu tudo o que o pai dizia. Você sabe o que o pai dele fez?
levou ele à morte. E você sabe quem eu estou falando. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Volta lá em Deuteronômio. E veja a lei descrita logo depois dessa dos filhos, verso 22. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Você conhece esse texto? Esse é o texto que Paulo cita aos Gálatas. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deus deu uma lei ao povo, mas já mostrou que Ele mesmo cumpriria essa lei quando colocasse os pecados do povo sobre o seu filho, para que o seu filho fosse julgado e morto por causa de você e por causa do seu filho. E nós estamos negligenciando isso. E nós estamos deixando de lado o que Cristo fez. Porque nós temos medo do nosso filho não nos amar. Diante do glorioso amor de Deus, que deu o seu filho, que morreu na cruz, para que você não enfrentasse algo pior que o apedrejamento. Para que o seu filho não enfrentasse algo muito pior do que o apedrejamento. Não negligencie os mandamentos do Senhor. Deus é o Deus que entregou o seu filho, para que pessoas que mereciam a morte como nós pudessem encontrar vida em abundância. E para que os nossos filhos encontrem vida em abundância, nós os criamos não segundo queremos, mas segundo aquilo que Deus estabelece. Amanhã a gente vê um pouquinho daquilo que Deus tem estabelecido. Vamos orar. Nós louvamos o Teu nome, Pai Santo. Gratos por Tua palavra viva e eficaz. Gratos porque o Teu Espírito aplica no nosso coração as verdades da Escritura, verdades muito duras, de fato, muitas vezes, e que, se mal compreendidas, ó Deus Santo, nos deixarão perplexos. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos mostra que em Tua graça, misericórdia, o Senhor faz por nós, em nosso favor, aquilo que o Senhor tem exigido que façamos em relação aos nossos filhos. Louvamos ao Senhor porque nada que há na Escritura que o Senhor tem nos exigido nos é cobrado sem que o Senhor tenha feito em nosso favor. Somos chamados a amar e somos amados do Senhor. A ser misericordiosos, já experimentamos misericórdia. A ser longânimos, e o Senhor tem sido desta forma para conosco no decorrer dos tempos. O Senhor nos diz que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso, ó Deus, que o Teu Espírito nos convença disso, de que não há mandamento duro. Pelo contrário, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Os mandamentos do Senhor, aplicados pelo Teu Espírito, que apontam para Cristo, nos levam a uma vida de santidade. Que o Senhor nos ajude, para que em nossos lares tenhamos a sabedoria da parte do Senhor, a fim de que os nossos filhos sejam criados na disciplina e admoestação do Senhor, na lembrança de que o Senhor é o Deus que faz misericórdia até 1000 gerações, daqueles que amam o Senhor e que cumprem os mandamentos. Nos auxilie e nos ajude, para a Tua glória e louvor. Em nome de Jesus, amém.